Os meninos, eles ficam mais tempo praticando por conta disso. E aí, no Insano, geralmente eu tenho ali na plateia, no máximo 2 que gosta. A gente chama isso do buscador de emoção. Existem esses tipos de personalidade, que são pessoas que a descarga de adrenalina, essa busca pela sentir aquele limite ali do corpo, da emoção, Que é uma dura coisa segundos, que dura né? segundos, Milésimos às vezes, né? pode ser uma coisa prazerosa. Mas olha aí, se eu tiver uma audiência de 50 pessoas, vão ter 2 pessoas. Né? Essas Uhum. pessoas desafiam mais o ambiente. Aí nós temos a média, que é aquele que vai pelo. Tu não vai, não? Tu não tem coragem, não? Ah, tu não tem coragem. Tem que ser Aí ele frouxo. vai, deixa de ser frouxo, aí ele vai. E nós temos os medrosos, que eu não vou de jeito nenhum. Na adolescência, isso aí era o que mais a gente ouvia, Tá vendo? né? E isso na pesquisa é tido como o maior problema. Que hoje em dia a gente já excedeu para o bullying. Né? Já passou ah, tu não vai não, ah, porque tu é frouxo e tal, e fica ali na zoada, né, entre o grupo. Hoje em dia ele está uma coisa um pouco mais agressiva. Né? Ele já coloca a pessoa numa berlinda de agressividade, a pessoa já vira tema de um grupo de agressividade. Tá bem tenso no pós-pandemia, isso. E como é que, assim, os pais, tentando ser bem didático, né, Fabiana, Certo. como é que os pais podem reconhecer sinais, né, nos seus filhos em casa? Quais são os sinais e quais são, digamos, as coisas que eles não devem fazer? Aí eu me lembrei de um caso que tu falou ontem, né, aquele negócio do tempo ocioso, né? Tempo ocioso. Bom, a gente tem 2 coisas aí no tempo ocioso. O tempo ocioso, ele tem que ser um tempo usado para o campo da criatividade e ele não pode ser um tempo onde dentro do ócio dele, a única coisa que existe seja o smartphone e ele esteja sozinho. Porque se eu for para a internet, eu vou achar tudo. Né? E nós temos esse caso mesmo, onde a mãe chegou em casa do trabalho, isso foi no interior de Goiás, e ela surpreendeu o filho praticando o desafio do desodorante. E ela imediatamente resolveu pesquisar, descobriu. Aí ela chegou ao instituto e nós fizemos o acompanhamento e ela seguiu à risca as nossas recomendações. Ela conversou com ele disse o motivo, que ele estava em casa sem fazer nada, entediado. Disse que tinha conhecido por um primo mais velho que tinha vindo visitar e passar férias com eles. E disse, ah, então tava, vamos experimentar isso aqui. E aí, quando ele estava em casa, só a mãe, a professora, trabalhava os 2 expedientes e ele ia para a escola só um. E é a mãe solo com um adolescente em casa. E ela levou, ele fez todo, estudou para ver se ele tinha alguma lesão cerebral, levou no neuro, depois levou no psiquiatra, fez o tratamento terapêutico e disse, se você está ocioso, agora você vai para o trabalho comigo. E ele ia e trabalhava de voluntário na escola com ela. Essa foi a resolução dessa família. Foi como ela resolveu. E 1 ano depois ela nos agradeceu, porque nós fizemos todo esse acompanhamento com essa família e foi uma criança que se salvou aí no processo. Porque se ele tivesse, ela deu muita sorte também de ter chegado em casa e ele não Ter está pego, sem né, isso mesmo. vida. Então é uma dica Tem boa isso. agora para os pais. Cheguem de surpresa em casa de vez em quando, É uma boa ideia. Mas eu digo né? outras coisas também. É, saia do trabalho mais cedo, uma vez ou outra, né? Sabendo que seu filho está em casa e saia sem avisar. Aí tem o que a gente pode fazer também. A gente sabe que todo mundo hoje tem um eletrônico, todo mundo tem um smartphone. E você tem formas de educar para o uso do aparelho. E aí eu vou realmente ter que ter um limite da educação que eu vou fazer. Eu não vou virar detetive do meu filho dentro do aparelho. Não tem como, você vai enlouquecer fazendo isso. Não tem como você fazer isso. Mas eu tenho como dialogar com a criança, principalmente se você perceber que ela está mudando de comportamento. Era uma criança alegre, gostava de ir para a escola, e chega na segunda-feira, está com dor de Já cabeça, são os sintomas, aí os sinais da prática dos desafios, não né? quer mais ir para a escola, ou ligam da escola porque está com dor de cabeça, não quer ficar na escola, não está conseguindo aprender, não está se concentrando. Você percebe uma mudança numa criança que gostava de ir, gostava de estudar, gostava de estar com os amigos, aí sinais começam a aparecer ali. Se isolar, querer ficar mais tempo dentro do quarto, querer ficar
com o celular. E aí, quando sai, está irritado. Né? E tem mudança de comportamento é um sinal de alguma coisa. Considerar que a pessoa possa estar, o adolescente possa estar envolvido em alguma coisa na internet, deveria estar dentro dessas possibilidades que se pensam hoje em dia. Eu posso pensar várias coisas. Né? Entre elas, acrescentar que algo pode estar acontecendo dentro da internet que eu não sei. Se você tiver a sorte da criança apresentar os sinais, né, porque nem sempre, infelizmente, tem essa oportunidade. E é possível detectar, inclusive, sinais físicos, né? Você tem as brotoejas ao redor dos olhos, chamadas petequias, aqui no peito também, porque a gente estava falando da oxigenação. Sim. À medida que eu for cortando a oxigenação, ela vai formando como se fossem os pequenos coágulos, né? Quando a gente bate a parte do corpo, não fica, às vezes, vermelho, às vezes roxo. Se eu vou prendendo a respiração, ela vai fazendo essas marquinhas. Então, aparecem os sinais físicos também, os olhos vermelhos, né? E aí que você pensa que é porque tu jogou videogame a noite toda, né? Aí você começa dor de cabeça, não quer ir para a escola, fica irritado com facilidade. E os sinais, eles são, assim, são comuns, 5, 6 sinais que identificam bem. Independente do desafio, né, que ele está fazendo. Mais da não oxigenação. Não oxigenação é que é detectável. O de desodorante, por exemplo, a gente observou nos casos que nós conhecemos que se colecionavam os frascos de desodorante. Porque é quase assim, quantos eu fiz essa semana mais do que você? É sempre em desafio com outros. E a pesquisa diz que se um adolescente praticou, nós temos pelo menos 6 outros ao redor que estão fazendo também. Ele não está só. Ele não inventou aquilo. Ele não tirou aquilo do nada. Ele seguiu alguém e tem mais alguém seguindo ele. E né? tem, ou fazendo junto. Fazendo junto. E tu falou isso daí, aí eu me lembrei de outro caso que tu falou, que foi, eu acho que no interior do Ceará, que a mãe encontrou 100 frascos. Ou foi essa de Goiânia? Não, essa de Goiânia ela achou o filho, né, praticando. Ela chegou em praticando. casa no horário em que ele estava praticando. Foi uma do Iguatu, foi do Cariri? Teve uma no interior do Ceará que o rapaz estava colecionando os frascos de desodorante. Aí a família percebeu, entrou em alerta, acessou. Mas não tinha nem ideia, né? Não, eles não entenderam o que era aquilo, né? É muito difícil. Como é que você vai pensar nisso? Talvez hoje, assim, as pessoas que pelo menos que pesquisem, hoje já se fala mais disso, mas ninguém. E até você saber e fazer a ligação, a correlação que isso é por conta de um desafio. O desafio do desodorante é o segundo que mais acidenta. O segundo que mais acidenta, o desodorante, né? O primeiro desmaio, o segundo. Agora no Brasil o desodorante também esteja aumentando bem, né? É porque o desodorante, ele é de fácil acesso, é um produto de higiene, tem em toda a casa e não dá nenhum sinal de desconfiança, porque toda casa tem. Interessante, nós fizemos uma vez uma prevenção para uma escola que a bibliotecária participou. E nós falamos assim, a gente nunca desconfia que, principalmente na adolescência, os meninos querem muito estar cheiroso. Né? Tem que estar cheiroso e tal, gosta de... Vaidoso. Né? E ela percebeu um grupo na entrada da biblioteca, numa escola pública, cada um com um frasco de desodorante. Aí ela achou aquilo estranho, porque ela tinha feito a prevenção. Ela olhou, se ela não tivesse feito a prevenção, ela dizia assim, esses adolescentes o tempo todo preocupados em estar cheiroso. Como ela viu, ela disse, isso aqui tem coisa errada. Para que está cada um na escola com um frasco de desodorante? E aí ela chamou o grupo, sentou e disse, eu sei o que é que vocês estão fazendo. Aí os meninos já, opa, é diferente, o olhar, por isso que é o conhecer, compreender, prevenir. Porque ela viu uma coisa que ela não viria antes.